Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomás, quando ele estuda a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa que ele comenta é que a paixão não seria propriamente necessária. Há uma ligeira alusão a isso no Adoro Te Devoto. Adoro Te Devote, que é esse hino composto por São Tomás de Aquino. Alguns dizem até que composto na hora da morte. O Tomás de Toco, que é o primeiro biógrafo dele, na primeira versão da vida de São Tomás, ele conta que quando ele estava morrendo numa abadia chamada Roca Seca, que não é uma abadia da ordem dele, não é uma abadia dominicana, é uma abadia cisterciense, porque ele estava indo para o Concílio de Lyon, saindo do sul da Itália, indo para o Concílio de Lyon, e ele ficou doente e ele se recolheu num castelo de uma irmã dele. Mas quando ele percebeu que ele ia morrer, ele disse que não ficava bem para um religioso morrer num castelo. E ele pediu para ir para a abadia mais próxima que havia, que era essa abadia cisterciense. O Guilherme de Tocco, na primeira versão da vida de São Tomás, ele conta que quando o padre chegou com a hóstia, ele começou a dizer palavras de adoração, mas que o Guilherme de Tocco não diz quais são. Numa segunda versão, ele vai reproduzir o Adoro Te Devote. E no Adoro Te Devote tem uma alusão a esse fato de que a paixão não era propriamente necessária, quando ele diz cuius unastila salvum facere, totus mundo quita bomne scellere, de que só uma gota seria capaz de fazer todo mundo quite de todas as suas manchas. Porque todas as ações de Nosso Senhor tendo valor infinito, qualquer ação dele seria suficiente para salvar o mundo. E São Tomás se pergunta, então, por que ele quis essa paixão dolorosa? Então, ele dá várias razões. E uma das que ele dá é de porque aquilo que ele sofreu na paixão deve servir como exemplo para a gente. E hoje nós vamos ver um aspecto de um ponto daquilo que vai dar início à paixão, que é a Santa Ceia. Dentro da Santa Ceia, um ponto em que a paixão vai propriamente fazer isso, nos servir de exemplo. Eu queria, antes da gente entrar propriamente no tema, lembrar só uma coisa para vocês, uma coisa que nós já sabemos, nós já vimos várias vezes. A Sagrada Escritura tem 4 sentidos. Ela tem, em primeiro lugar, um sentido literal, e já Santo Agostinho lembrava os cristãos de quanto é absolutamente necessário que nós demos fé, demos crédito ao sentido literal da Sagrada Escritura. Então, quando diz que Nosso Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou, o que nós devemos acreditar? Que ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Que isso é histórico. Há uma aula minha, inclusive na rede, que trata exatamente disso, das provas que nós temos da historicidade do Evangelho. É uma coisa que é sempre bom a gente ter muito claro, porque hoje há muitas correntes dentro da igreja que põem em dúvida a historicidade do Evangelho, que querem que o Evangelho seja uma construção tardia das comunidades cristãs, quando a verdade é que o Evangelho foi escrito por testemunhas oculares dos fatos e não muito longe dos acontecimentos.
Então, há esse primeiro sentido literal da Sagrada Escritura e há outros 3 sentidos, que todos eles dependem do literal. Por exemplo, São Paulo, quando ele diz: Abraão teve 2 filhos, um filho da escrava e um filho da livre. Tudo isso foi dito como imagem. A escrava, Agar, é a Jerusalém cá de baixo. A livre é a Jerusalém lá de cima, é a igreja. Nós somos filhos da livre, nós não temos o espírito de escravidão. Ele está pegando um fato da Sagrada Escritura e atribuindo um sentido outro do que o sentido literal. Ele não está negando que, historicamente, Abraão teve 2 filhos, um da escrava, um da livre. O que ele está dizendo é que, além desse sentido literal, a Escritura tem um outro sentido. Esse sentido, o primeiro é o sentido alegórico. O sentido alegórico, ele, falando de uma maneira geral, quando você o aplica ao Antigo Testamento, ele vai falar do Novo. Por exemplo, qual é o sentido alegórico da travessia do Mar Vermelho? É a redenção, é mais especificamente o batismo. Assim como os hebreus atravessaram o Mar Vermelho para depois chegar à Terra Prometida, nós, pelo batismo, atravessamos o Mar Vermelho do sangue de Cristo para poder chegar a esse lugar em que nós já não somos mais escravos. Os judeus eram escravos no Egito. Quando eles saem do Egito, eles deixam de ser escravos. Nós somos escravos do diabo enquanto nós somos batizados. Passando pelo Mar Vermelho da paixão de Cristo, que nos é aplicado pelo batismo, nós deixamos de ser escravos. Então, esse é o segundo sentido da Sagrada Escritura, que é o sentido alegórico. O terceiro sentido, e é esse que vai nos interessar hoje, é o sentido moral. O que é o sentido moral? É aquele sentido que na Sagrada Escritura serve para nos ensinar o que nós devemos fazer. É isso que é a moral. A moral é, quando a gente está falando de moral natural, aquela parte da filosofia que estuda como é que o homem deve atingir o seu fim. Quais são os meios que ele deve usar para atingir o seu fim. Ou seja, como é que o homem deve se comportar. Quais são aqueles meios que vão fazê-lo chegar ao seu fim? Quais são aqueles meios que o afastam do seu fim e que, portanto, ele não deve usar? A Sagrada Escritura também vai ter esse sentido. Muitas passagens da Sagrada Escritura vão ensinar como é que nós devemos nos comportar. Santo Ambrósio, por exemplo, no Tratado da Virgindade dele, ele pega a cena da Anunciação para ensinar às virgens consagradas como é que elas devem agir. Eles dizem: a virgem temeu a presença de um anjo, porque ele se apresentava em forma de homem. Então, as virgens consagradas devem tomar muito cuidado com a presença dos homens. O anjo deve entrar onde ela estava. Uma virgem consagrada não está nos lugares públicos, não está no meio da rua, ela está sempre recolhida. Então, Santo Ambrósio vai tomar um trecho da Sagrada Escritura para tirar uma lição moral. E o último sentido da Sagrada Escritura é o anagógico. É quando aquelas coisas, aqueles eventos da Sagrada Escritura servem para nos falar da vida futura, servem para nos falar da vida eterna. Então, são esses os 4 sentidos da Escritura. O literal e baseado, dependentes do literal, o sentido analógico, o sentido moral e o sentido anagógico. Hoje nós vamos tratar exatamente
do sentido moral desse trecho da Sagrada Escritura, do lavamento dos pés que Nosso Senhor, durante a ceia, vai fazer dos apóstolos. Então, São Tomás, isso ele trata no comentário ao Evangelho de São João. São Tomás fez primeiro, digamos assim, uma coisa prévia, que foi aquilo que é conhecido hoje como a catena áurea. São Tomás pegou todos os evangelhos, todos, e reuniu para cada trecho tudo o que os santos padres tinham dito sobre aquele trecho. Então, se você pegar a catena áurea, vai ter lá o comecinho do Evangelho de São João, e aí o que disse Santo Ambrósio, o que disse o Venerável, o que falou Orígenes sobre esse pedacinho, todos os grandes padres da igreja, o que eles comentaram sobre esse trecho. Isso, digamos assim, foi para São Tomás, e depois que isso existiu para muita gente, um grande livro de estudo. Quando você quer entender um trecho da Sagrada Escritura, um primeiro passo importantíssimo é saber aquilo que foi dito pelas grandes autoridades, pelos padres da igreja. Mas, além disso, com o Evangelho de São Tomás, de São João, e com o Evangelho de São Mateus, São Tomás fez mais. Ele deu cursos sobre esse Evangelho. Aí ele já não estava mais só dizendo o que os outros disseram, embora ele frequentemente vai aludir ao que outros disseram, isso nós vamos ver aqui hoje, mas ele digamos assim, ele estava ensinando. O comentário ao Evangelho de São João é considerada a obra-prima de São Tomás de Aquino em matéria de exegese. Ele já era bem maduro, tanto quanto a gente pode dizer maduro, uma pessoa que morreu com 49 anos. Ele é de 25, ele nasceu em 1225, ele morreu em 1274, então ele morreu com 49 anos. Mas ele já está assim, eu não estou bem certa onde foi que ele escreveu o Evangelho de São João. Não sei se foi em Nápoles. Mas, enfim, eu me lembro que é um trabalho, é considerado um trabalho da maturidade dele, é aquilo que os medievais chamam de reportácio. Os grandes mestres, quando eles davam um curso, eles não escreviam o curso literalmente, eles tinham as notas dele e eles davam as aulas. Eles tinham secretários que anotavam o que eles estavam dizendo. Os grandes mestres dominicanos, eles sempre tinham alguém que é o que eles chamavam de sócio. A ordem dominicana era toda voltada para o estudo. Tanto que a cela dos monges dominicanos era sempre dupla. Tinha a parte em que o monge dormia, e ali ninguém podia entrar, e tinha uma parte exterior, que era onde ele estudava, porque ali outro monge que estivesse estudando aquele mesmo ponto, ou os secretários dele, podiam entrar naquela parte de estudo e ficar ali trabalhando com ele. São Tomás, claro, precisava muito dessa cela exterior, porque ele frequentemente ele ditava para 3 secretários ao mesmo tempo, obras diferentes. Então, ele ia ditando uma coisa para um, enquanto aquele escrevia isso, ele ditava outra coisa para outro, enquanto esses dois iam escrevendo, ele ditava outra coisa para outro, e ia seguindo esse trabalho assim. São Tomás, na última parte toda da vida dele, ele vai ter um sócio que era uma pessoa muito próxima dele, uma pessoa que ele estimava muito, chamado Reginaldo de Piperno. A gente sabe que ele estimava muito, porque quando ele fica doente, São Tomás fica extremamente preocupado, tanto que vai fazer uma promessa para Santa Inês pela saúde dele, vai obter a graça da cura do Reginaldo, e a partir daí, todo dia de Santa Inês, São Tomás vai oferecer um jantar na comunidade em que ele estivesse. São Tomás andou bastante de um lado para o outro, Orvieto, Paris, Nápoles, acho que ficou um tempo em Roma, ficou assim um tempo em Roma também, em Santa Sabina. Onde ele estivesse, no dia de Santa Inês, ele oferecia um jantar em agradecimento a Santa Inês por ter curado o Reginaldo. E parece que essa reportácio é do Reginaldo, mas é uma reportácio especial porque foi revista pelo mestre. Agora eu não me lembro quem é que conta isso.
Já sei, acho que é o Tolomeu de Luca, que conta que São Tomás reviu a reportácio do Reginaldo. Então, uma reportácio que tem, digamos assim, mais autoridade do que uma outra reportácio, porque muitas vezes a pessoa dava o curso, o sócio escrevia, mas não dava tempo de rever, não era revisto. Mas essa de São João é. Então, é lá que São Tomás vai fazer esse pequeno, muito pequeno, comentário a essa lavagem dos pés e de como é que nós devemos lavar os pés uns aos outros. Para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu nesse dia que Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, a gente precisa entender o que era essa questão de lavar os pés na antiguidade. O que ela era no tempo de Nosso Senhor, o que ela era na Judeia. Essa questão de lavar os pés dos hóspedes era, em primeiro lugar, um dever de hospitalidade. Vocês lembram que no evangelho que foi lido numa missa desta semana ainda, quando conta a conversão de Santa Maria Madalena, Nosso Senhor vai jantar na casa de um fariseu e, estando eles à mesa, diz que uma mulher se aproximou por trás e começou a lavar os pés de Nosso Senhor com suas lágrimas e enxugá-las com seus cabelos. E o fariseu que tinha convidado, Simão, se não me engano o nome dele, pensa assim: se este homem fosse profeta, ele saberia quem e qual é essa mulher que o toca, que é uma pecadora. E Nosso Senhor, claro, vê o que ele está pensando e fala: Simão, tem uma pergunta a fazer-te. Simão diz: fala, mestre. Um homem tinha 2 credores. Agora não me lembro quais são os valores, mas digamos que um lhe devia 10 dinheiros e o outro 100. Não tendo eles com que pagar, ele perdoou a ambos. Quem acreditas tu que o amará mais? E Simão responde: acredito que aquele a quem mais foi perdoado. Nosso Senhor diz: respondeste bem. Eu vim aqui à tua casa e tu não me ofereceste água para os pés. E esta, desde que entrou, não cessou de lavar meus pés com suas lágrimas. Tu não me deste óleo para o meu cabelo, e ela embalsamou meus pés com óleo. Assim também, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. E mais ama aquele a quem mais se perdoa. Então, Nosso Senhor se queixa que não lhe foi oferecida água para os pés, ou seja, esse hóspede era um hóspede negligente. Ele nem lavou os pés, nem ofereceu a água para que Nosso Senhor pudesse lavar os pés. Por que essa era uma obrigação? Por causa das condições em que as pessoas viviam. As ruas, elas tinham 2 opções. Ou elas eram poeirentas ou elas eram enlameadas. E no tempo de Nosso Senhor, na Palestina, mas mesmo no Império Romano de uma maneira geral, o calçado mais comum eram sandálias, que eram simplesmente uma sola com correias que amarravam. Além disso, quando as pessoas iam comer, eu pus aí essa sala de jantar romana para vocês entenderem, até porque ajuda também a entender como é que a mulher se aproximou por trás e começou a lavar os pés de Nosso Senhor com as suas lágrimas. Esse era o costume romano de comer, mas que estava, nessa ocasião, também na Palestina. Todas as vezes que vocês verem no Evangelho que Nosso Senhor foi comer na casa de alguém, quando vocês forem ver o verbo latino, vai dizer recumbere, deitar-se. Porque, de fato, os romanos comiam assim, deitados.
É por isso que São João consegue encostar a cabeça no peito de Nosso Senhor. É por isso que Santa Maria Madalena chega por trás e consegue molhar os pés dele, estando por trás. Se uma pessoa estivesse sentada numa cadeira, numa mesa, não dá para chegar por trás e atingir os pés dela. Mas como eles comiam deste jeito, que aparece aí dá. Mas, por outro lado, esse lavar era um trabalho de servos. As Midrash diziam que nenhum judeu, mesmo escravo, podia ser obrigado a lavar os pés de alguém. Era um trabalho considerado extremamente baixo. Os apóstolos, por exemplo, eles faziam muitos serviços para Nosso Senhor, mas eles não lhe lavavam os pés. Porque isso era uma coisa assim, só de servos muito ínfimos. O próprio São João, quando ele vai querer fazer notar quanto ele está abaixo de Nosso Senhor, o que ele vai dizer? Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, que era o que a pessoa precisava fazer para lavar os pés da outra. Tirava as sandálias. Então, quando ele dizia, eu não sou digno de fazer isso, ele fala assim, olha, eu não sou digno de beijar o chão que ele pisa. Eu não sou digno de fazer a coisa mais ínfima das mais ínfimas. Então, a atitude de Nosso Senhor, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, é uma coisa absolutamente fora de padrão, absolutamente surpreendente. É uma coisa assim, por isso que São Pedro fica tão indignado, porque nem ele lavaria os pés de Nosso Senhor. Era uma coisa que simplesmente não acontecia. Muito menos o contrário. Então, Nosso Senhor faz uma coisa de muita humilhação. Ele presta um serviço muito abaixo de qualquer coisa que eles pudessem imaginar que ele ia fazer. E, no entanto, e é isso que é um pouco surpreendente, é a única vez em todo o Evangelho que Nosso Senhor diz, eu estou fazendo isso para dar o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Acho que eu pus o trecho aqui. Sim. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhe, sabeis o que vos fiz? Vocês notem que importância Nosso Senhor estava dando para a coisa. Ele vai querer que eles entendam muito bem o que ele fez e o que isso significa. Ele deu a aula e agora ele vai fazer a sabatina. Agora ele vai ver se eles entenderam o que ele quis dizer com isso. Vocês tenham isso presente. Tudo que Nosso Senhor faz, tudo que Deus faz, é sempre para nos fazer entender. Então a gente nota que Nosso Senhor estava muito interessado em que eles entendessem. Porque muitas vezes ele fazia as coisas e não ficava perguntando, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam por que eu fiz? Vocês aprenderam a lição que eu quis dar? Mas aqui não, aqui ele vai perguntar. E justamente a respeito disso eu estava comentando, que Deus sendo Espírito e querendo aproximar-se de nós, ora, como é que um Espírito se aproxima? Aproximar-se faz referência ao local. Espíritos não têm local. O que quer dizer que Deus se aproxima? O que quer dizer que Deus quer que nós nos aproximemos dele? Como é que dois espíritos, como é que a nossa alma, que é espírito, se aproxima de Deus, que é espírito? Lugar de espírito significa o ponto da sua atuação. Se eu digo que o anjo da guarda do ângelo está aqui,
Isso significa que o anjo da guarda do Ângelo está atuando na mente dele de alguma forma, pondo ideias na imaginação dele, procurando afastar ideias da imaginação dele. Então, Deus se aproxima de nós como? Através da sua ação na nossa inteligência e na nossa vontade. Nós também nos aproximamos de Deus através da ação da nossa inteligência e da nossa vontade. Então, nós nos aproximamos de Deus compreendendo Deus ou amando Deus. Nosso Senhor, porque Ele quer que eles, digamos, se aproximem, Ele indaga: sabeis o que eu vos fiz? E toda a ação de Deus na história é para quê? Para que nós compreendamos. Porque é compreendendo que nós podemos amá-lo. Ninguém ama o que não conhece. É compreendendo que nós podemos amar a Deus. Então, Nosso Senhor aqui vai interrogar: sabeis o que eu vos fiz? E Ele vai explicar o que Ele fez. Então, como é que Ele vai fazer isso? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que Ele faz aqui? Ele estabelece o grau da absoluta superioridade deles. Eu sou superior. Vocês sabem que eu sou superior. Vocês me tratam como superior e vocês fazem bem, porque essa é a realidade. Eu sou infinitamente superior. Logo, agora ele vai ter a conclusão. Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Se eu, que sou Senhor, faço, vocês que são os servos, também deveis fazer. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Então, aqui Nosso Senhor vai dar uma instrução geral, com muita solenidade, porque, claro, todo o ato foi muito solene. Nosso Senhor sair da mesa, se cingir, se baixar diante deles, fazer esse ato que nem o escravo judeu fazia, e depois, muito claramente, fazer com que eles tirassem as consequências do que ele tinha feito. Ele queria muito que os apóstolos entendessem. E, claro, para que depois eles transmitissem. Como ele vai dizer, ide por todo mundo ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Muito bem. E São Tomás, então, nesse comentário a São João, ele vai falar, bom, então, é claro que todos nós temos obrigação de nos lavar os pés uns aos outros. E aí que a gente vai entrar naquilo que eu tinha explicado antes, dos 4 sentidos da Escritura. Aqui nós se tratamos do quê? Tratamos do sentido moral. Não é? Há o sentido histórico, sem dúvida, o sentido literal. Efetivamente, aconteceu um fato histórico. Cristo lavou mesmo os pés dos apóstolos, e tem os outros 3 sentidos. O analógico, uma coisa significando algo superior, e a gente vai poder encontrar o sentido analógico aqui. Porque lavar os pés, quando Nosso Senhor deveis lavar os pés uns aos outros, ele está falando exatamente só disso, só de lavar os pés? Durante muito tempo, justamente, essa continuou sendo, digamos, uma regra da hospitalidade, e os cristãos vão fazer questão, sim, de efetivamente lavar os pés uns aos outros. A regra de São Bento, por exemplo, manda que o abade lave os pés
de todos os hóspedes que chegarem no mosteiro. Ele diz, o abade e toda a comunidade. Ninguém, se o filho do rei, como aconteceu quando São Mauro foi para o norte da França, o filho do rei entrou no mosteiro. Se o filho do rei entrar no mosteiro, ele vai lavar o pé dos hóspedes? Vai também. Se for o turno dele, se for ele que estiver ajudando o porteiro, ele vai, todo mundo vai. Mas para que fique bem claro que todo mundo vai fazer esse serviço, São Bento diz o abade e toda a comunidade. E efetivamente, até São Bento recomenda assim. Especialmente, se faça isso, se tome cuidado de tratar assim como Cristo os pobres e os peregrinos. Porque os ricos, o próprio poder que eles têm, já exige que eles sejam bem tratados. Mas então, essa recomendação de Nosso Senhor vai ser levada, em alguns casos, como no caso da regra de São Bento, muito ao pé da letra. Mas quando São Tomás, aqui seguindo Santo Agostinho, vocês sabem, claro, que Santo Agostinho tem um grande comentário ao Evangelho de São João, traduzido para o português, inclusive recentemente, é uma coisa fácil de encontrar. E São Tomás, frequentemente, né, Santo Agostinho é o autor que São Tomás mais cita. E aqui ele vai acompanhar Santo Agostinho, ele vai seguir os passos de Santo Agostinho neste comentário. Então, São Tomás, seguindo Santo Agostinho, ele vai dizer duas coisas. Que todos os cristãos têm a obrigação de lavar os pés uns dos outros. Quando for o caso, até no sentido literal, como vai fazer a regra de São Bento. Mas que pelo lavamento dos pés devem se entender a lavagem como a absolvição das faltas. Nosso Senhor mesmo indicou esse sentido. Nosso Senhor mesmo indicou que ele estava usando a lavagem dos pés aqui num sentido alegórico. Quando ele falava em lavar os pés, ele não estava falando só disso, só da humilhação desse ato físico. Porque quando São Pedro diz, jamais me lavarás os pés, Nosso Senhor responde para ele, se não te os lavar, não terás parte comigo. Ora, mas então, tinha alguma coisa em São Pedro que precisava ser eliminada para que ele pudesse ter mais união com o Nosso Senhor. E, evidentemente, essa coisa que precisava ser eliminada não era a poeira ou a lama que ele eventualmente tivesse nos pés. Porque, como o Nosso Senhor mesmo diz, não é o que está fora do homem que mancha, contamina o homem, mas aquilo que está dentro dele. Então, evidentemente, Nosso Senhor mesmo indica que aqui lavar os pés, ou os pés sujos, tem um sentido alegórico. Então, exclamou então Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aqui, São Pedro mostra que ele entendeu perfeitamente o sentido alegórico. Porque, evidentemente, que ele não estava pedindo que Nosso Senhor, de verdade, desse um banho completo nele, então. Disse-lhe Jesus, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Como é que os santos padres interpretam esse diálogo? Existem 3 tipos de sujeira. Está aí Jó, recebendo a lepra do diabo. Em primeiro lugar, a sujeira da cabeça. Então, e São Pedro fala isso. Então, me purifica também, purifica a minha mente, que são aqueles pecados que nós cometemos com as nossas capacidades intelectuais. Então, por exemplo, a incredulidade é uma sujeira na cabeça. A heresia é uma sujeira na cabeça. A soberba é uma sujeira na cabeça. Nosso Senhor, quando diz para ele, quem tomou banho está limpo, quer dizer, você não tem essa sujeira na cabeça. Eu não preciso te lavar inteiramente. Há também
a sujeira das mãos. As mãos sempre na Sagrada Escritura representam as obras, aquilo que a gente faz com as mãos. São Pedro também não estava pecando com as obras dele, por isso que Nosso Senhor vai dizer assim, vós estáis puros, mas não todos. Porque Judas estava pecando com a cabeça e com as mãos. E há essa terceira sujeira, que é aquilo, os santos padres sempre interpretam os pés como a nossa sensibilidade. Santo Ambrósio diz até que o mundo é tão influente que mesmo as melhores pessoas não podem deixar de ter os pés manchados pela poeira do caminho. E, de fato, a nossa fraqueza é muito grande. Ainda mesmo quando a gente consiga se afastar dos pecados mais graves, seja do pensamento, seja das obras, quem é que de nós não cai em 1000 pequenas faltas todos os dias? As nossas pequenas soberbas, as nossas pequenas invejas, as nossas pequenas preguiças, as nossas pequenas gulas. Isso é todo momento. A lama e a poeira do caminho nós temos sempre nos nossos pés. Disso nós precisamos estar sempre sendo purificados, porque é a todo momento que nós temos isso. Essas imperfeições que vêm frequentemente da nossa sensibilidade, as nossas pequenas iras, as nossas pequenas impaciências. E é disso, então, como diz Santo Agostinho, que lavar os pés do nosso próximo é lavar, é absolver as suas culpas, é dessas culpas que se trata. Porque não é no sentido de que eu posso tirar a culpa do outro. É no sentido de que eu vou não atribuir a culpa ao outro. É assim que eu lavo os pés do meu próximo. Então, diz literalmente São Tomás, em primeiro lugar, perdoando as suas ofensas. Se o próximo me ofendeu, quando eu perdoo, eu estou lavando os pés dele. Eu estou, digamos assim, como que jogando a água do meu perdão nessa falha que ele cometeu contra mim. Há Santa Matilde, é uma grande mística, se não me engano, do século XI. Agora fico em dúvida se era do século XI ou do século X. Ela é muito famosa, inclusive, por ter sido professora de uma outra mística muito mais famosa do que ela, que é Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, inclusive, hoje está muito na moda, até nessa área médica, né? Circulam, acredito eu, que falsas e verdadeiras receitas de Santa Hildegarda para tudo. E ela foi mestra. Santa Hildegarda foi para o mosteiro menina, e a mestra dela, que inclusive ensinou música para ela, Santa Matilde, cantava muito bem, Nossa Senhora chamava de meu rouxinol. E tanto Santa Matilde quanto Santa Hildegarda vão ter muitas revelações. E nas revelações de Santa Matilde, há uma ocasião que Nosso Senhor está conversando com ela, e ele diz que uma das coisas que mais lhe conquistam o coração, uma das coisas que mais vai fazer com que a pessoa que for capaz de fazer isso não receba castigos na hora da sua morte, mas, pelo contrário, tenha as suas culpas tratadas com indulgência e perdão. Claro que todos nós queremos saber qual é essa coisa que agrada tanto ao Nosso Senhor. E ele diz que é quando nós desculpamos os pecados do nosso próximo, quando nós procuramos atenuar
as culpas do próximo. Quando nós, olhando, diz ele mesmo para uma coisa evidentemente errada, procuramos pensar assim: coitado, ele não teve quem o ensinasse. Coitado, ele tem esse temperamento tão difícil. Coitado, ele está passando por esta situação tão dolorosa, ele está um pouco fora de controle por causa disso, que infelizmente, frequentemente, é o contrário da nossa atitude normal. Nós estamos mais dispostos, às vezes, a pôr peso no que o nosso próximo fez do que aliviá-lo. E Nosso Senhor justamente diz, por isso que a gente vê que Nosso Senhor dá tanta importância a essa questão aqui, de lavar os pés. Isso que põe o teu próximo em contato com a terra, isso que onde digamos assim, a sujeira do viver, o macula mais, isso que ele mostra mais facilmente a sua miséria. É nisso que você tem que jogar a água do perdão, a água da desculpa, a água da dissimulação. Então, o primeiro jeito é esse, perdoando, mas perdoando não quer dizer só, se me ofendeu eu perdoo, não. Perdoando a atitude, perdoando assim, dando desculpas, procurando atenuar aquilo que foi feito. Esse é o primeiro, e diz São Tomás, o universal jeito de lavar os pés do nosso próximo, a que todos nós somos assim, mais que veementemente convidados. Nosso Senhor diz que é isso que Ele quer que nós façamos, e Ele vai, digamos assim, confirmar isso com todas as letras, com todos os detalhes. O trecho em Santa Matilde é muito bonito de ver, a gente vê assim o interesse de Nosso Senhor em que a gente haja desse jeito. O outro jeito, diz São Tomás, é rezando pelos seus pecados, porque quando nós fazemos essa outra coisa, nós mais fazemos bem a nós mesmos do que ao próximo. É para nós que nós adquirimos riquezas. Mas quando nós rezamos pelo nosso próximo, não. Aí nós, de fato, estamos fazendo algo para efetivamente aliviá-lo daquele mal. Poder limpar aquela sujeira dele. Quando nós rezamos, quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos para Deus que dê uma graça eficaz para que aquela pessoa se livre daquele defeito, ou daquele pecado, ou daquele vício, ou daquilo que quer que seja, aí também, diz ele, nós estamos lavando os pés do nosso próximo. E tem uma terceira coisa que nós podemos lavar os pés do nosso próximo, nesse sentido analógico, sempre seguindo Santo Agostinho, São Tomás vai dizer, que aí que é uma coisa que serve só para os bispos e para os padres. Porque Deus quis dar aos homens o poder efetivo de limpar dos pecados. Mas esse só para os bispos e para os padres, que é efetivamente com a absolvição sacramental. Então, como eu disse para vocês, era uma coisa muito simples que eu tinha a dizer hoje. Seria só isso, mas me pareceu que era útil para a gente entrar bem nesta Semana Santa e entrar com esse pensamento de fazer essa coisa que agrada tanto a Nosso Senhor, tanto, que é lavar os pés do nosso próximo, de todas essas maneiras que a gente pode. Perdoando quando há ofensa, quando é uma coisa que nos toca, e perdoando, procurando absolver, procurando limpar a culpa, como dizendo para Nosso Senhor. É muito bonito de ver na vida de Santa Gemma Galgani, quando ela começava a rezar por um pecador, e até uma espécie de diálogo entre Nosso Senhor e ela, e Nosso Senhor fala: Gemma,
Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu já dei tal graça, eu já fiz tal coisa. Ele falava, eu sei, senhor, eu sei. Mas, senhor, mas coitado. E, claro, nosso senhor gostava da brincadeira, porque o que ele queria mesmo era, no fundo, poder perdoar. Mas ela insiste, até que ela fala do nosso senhor dizer, tá bom, então eu vou fazer o que você quer. Então, é bom quando a gente pode fazer isso pelo nosso próximo. Pedir, como vocês veem, Santa Teresinha pediu por aquele assassino que tinha matado uma senhora de idade, o Pranzini. Pediu. Ele já tinha recusado os sacramentos, ele punha os padres para fora quando iam lá na cela. E Santa Teresinha rezava por ele. Ela dizia para Nosso Senhor que ainda que não houvesse nenhum sinal de que ela tinha conseguido, ela saberia que ela tinha conseguido. Mas o Pranzini ia ser guilhotinado, e na hora que iam dar o sinal para a guilhotina, o padre estava ali do lado, ele esticou a mão, pegou o crucifixo, beijou, e a guilhotina caiu. Então, com a oração a gente pode de verdade lavar os pés do nosso próximo. E graças a Deus, Deus deu todo esse poder aos homens de existir o sacramento da confissão e deles poderem, os padres e os bispos, lavarem de verdade os nossos pecados. Então, é isso. Vamos rezar para que Deus nos dê a todos uma boa Semana Santa e uma verdadeira e profunda conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.